O campo havia sido particionado, com um grande moinho ocupando o centro. Não muito longe, havia uma pequena fazenda e um castelo de pedra. No entanto, era muito pequeno e não tinha um fosso. De relance, parecia ser o território de uma pequena família aristocrática. Em uma sombra, Ernest baixou respeitosamente a cabeça e reportou-se a Longbottom. Meu senhor, posso confirmar que esta é uma fortaleza secreta da guilda Greenwater Gardens. O grande Magus Rosby, que está em seu período de penugem, está escondido aqui. Este é o seu ninho, e deve haver muitas formações mágicas defensivas. Já que eles são magos de nível 2, mesmo que tenham sido enfraquecidos temporariamente, eles não podem ser comparados a um pico normal de um mago. Longbottom murmurou para si mesmo, e então olhou para seus subordinados. Aqueles que o seguiam eram todos magos oficiais, mas poucos eram semi-convertidos. Ele poderia desenterrar seus potenciais, mas o que ele precisava era de tempo. Ele os trouxera agora como uma declaração de lealdade, para formar uma divisão intransponível entre eles e a classe dominante. Longbottom olhou para as poucas figuras vestidas com vestes negras. Essas pessoas tinham corpos esguios e escondiam suas feições com grandes mantos. As capas eram tão grandes que nem se podia dizer aos homens das mulheres. Esses eram os reforços que ele recebera dos elfos negros. Todos eles estavam no pico da classificação 1. Quanto às matriarcas de grau 2, cada ação deles estava sendo monitorada. Era impossível alguém passar pela fronteira para realizar um assassinato. Além disso, mesmo que eles entrassem de alguma forma, eles seriam cercados e atacados pelos magos da Twilight Zone. Elfos negros poderiam suportar a morte de magos de nível 1, mas as matriarcas de segundo grau eram a espinha dorsal de seus clãs. Sua presença era um apoio espiritual para os membros do clã, aumentando sua moral. A morte de uma matriarca foi uma grande perda para qualquer clã. Foi por essa razão que Fendix, que matou uma matriarca, ganhou grandes recompensas de Twilight Zone, bem como uma enorme recompensa do Império dos Elfos Negros. Honestamente falando, as recompensas que os enlouquecidos Elfos Negros prometeram até tentaram Leilin. O próprio Fendix estava tão assustado que passou todo o tempo na sede de sua guilda e, naturalmente, não veio em auxílio da região central. Vá com a ordem de Longbottom. Chamas da morte desciam neste campo pacífico rumo e bolas de fogo choveram como meteoros, enviando faíscas por toda parte. O que está acontecendo? Um cavaleiro vestido com a nobreza saiu correndo, chocado. Há um ataque dos magos. Por quê? Eles são elfos negros. Shio, depois de ver a situação, ele recuou sem a menor hesitação, deixando seu território, súditos e até mesmo familiares para trás. Como um cavaleiro que havia entrado no campo de batalha antes, ele conhecia o terror que os magos traziam consigo. Ele sabia que, uma vez atacados, este lugar estava condenado. Não deixe nenhum deles ir. Longbottom observou o cavaleiro que estava se afastando e apontou para ele como se fosse uma formiga. Uma luz mortal atravessou o céu e alcançou suas costas. Como cortar o algodão, ele facilmente penetrava na defesa do cavaleiro e explodia em suas costas. Bang! Um buraco que poderia caber uma bola de basquete foi aberto, revelando ossos brancos e sangue negro. Os olhos do cavaleiro estavam cheios de medo, assim como de choque. A poderosa inércia permitiu que ele corresse mais alguns passos antes de cair com um baque surdo. Sob o constante ataque de feitiços, a vila se transformou em um mar de fogo. Nenhum dos camponeses viveu e logo se transformou em uma terra branca. No entanto, Longbottom ainda não estava satisfeito e ordenou aos magos que acelerassem suas ações. Camadas de solo foram levantadas, revelando uma parede de rocha brilhante, com runas ocultando quaisquer flutuações de energia. Ele realmente gostou de uma marmota se escondendo sob os pés de humanos normais, e até esculpiu runas de energia para esconder sua aura.
Este Magus Rosby é realmente tímido. Longbottom zombou e apontou para a parede mágica. Destrua Rumble. Vários feitiços foram interrompidos por vários raios de luz antes que pudessem alcançar a parede de rocha Rumble. A pedra se separou, revelando uma grande porta-baque. Tudo acompanhado por passos pesados. 4 grandes guardas de prata saíram. Esses guardas de prata estavam todos adornados com armaduras pesadas e suas expressões foram moldadas para ficarem em branco. Havia até uma luz piscando em seus olhos como um holofote. Ernest imediatamente se adiantou e falou: Rosby é muito cuidadosa e cautelosa. Ele não revelou este local a nenhum outro mago, e até mesmo o guarda foi criado por ele sozinho, consistindo apenas em marionetes segredos secretos. Por isso, ele é o único aqui. Precisamos impedi-lo de fugir. Quanto a como ele descobriu isso, ficaria em segredo. Ao trabalhar juntos, esses 4 fantoches de prata secretos são equivalentes a 2 picos de nível 1. Vocês dois, subam lá e parem. O exército revolucionário estará por perto para impedi-los de fugir. Longbottom rapidamente enviou o comando. As 2 pessoas vestidas de preto carregaram sem uma palavra roar. Os fantoches de prata secretos gritaram e brandiram suas grandes espadas de prata, lutando contra os elfos de manto preto. Imensas flutuações de energia deram origem a uma tempestade, varrendo a região. O exército revolucionário que Longbottom trouxera consigo ousou apenas assistir de longe, ocasionalmente apoiando os dois e imobilizando os guardas. Ernest e o resto, sigam-me. Longbottom sacudiu as vestes, e o resto dos elfos negros e Ernest o seguiram. Só depois de estarem longe dos olhos de todos, Longbottom falou com Ernest: Quick, encontre as rotas de fuga que Rosby poderia estar usando. Venha comigo. Momentos depois, Ernest liderou o caminho. Longbottom observou Ernest, que estava liderando o caminho, os olhos se movendo em todos os lugares. Ninguém podia adivinhar seus pensamentos. Em uma pequena fazenda a cerca de 5 quilômetros de distância, Palaosoro virou, revelando um caminho escuro. Um homem severo de meia idade, com vestes magos vermelhas e escuras, saiu. Depois de olhar para o seu entorno, ele imediatamente desfraldou um pergaminho. Furacões verdes explodiram e um grande par de asas se formou em suas costas. Não posso mais ficar aqui. Como isso aconteceu? Este Magus era obviamente o rank 2 do Greenwater Gardens Magus, Rosby. Ele estava obviamente com um humor rançoso. O local que só ele conhecia vazara, e alguém o encontrara enquanto estava fraco. Toda a situação cheirava a uma conspiração. No entanto, ele tinha outra pergunta. Eu não contei a ninguém sobre esse lugar. Como eles descobriram? No entanto, ele não se atreveu a insistir nisso por muito tempo. Este lugar é perigoso. Vou pensar nisso depois de sair. Assim como Rosby estava prestes a abrir as asas, uma sensação extrema de perigo veio sobre ele. Ele imediatamente recuou, sua figura se transformando em uma imagem posterior. Rumble. Uma grande explosão ocorreu exatamente onde ele estava, e as partículas de energia que foram dissipadas causaram danos massivos ao solo Shield. 2 faixas negras de luz voaram pelo céu, formando uma cruz no ar. Esses arcos se encaixavam com precisão nas asas de Rosby. Esta trajetória é arco e flecha curvo dos elfos negros. Vocês são elfos negros. As asas se separaram e Rosby empalideceu antes de gritar alarmada. Sua luz negra brilhou e uma distorção apareceu no ar, revelando algumas figuras. Longbottom assumiu a liderança, e as 2 pessoas vestidas atrás dele também tiraram suas roupas, revelando traços bonitos e pálidos e orelhas pontudas. As runas retorcidas em seus fantásticos laços negros estavam agora piscando. Humanos e elfos negros. Parece que você é o exército revolucionário que tem causado tal tumulto. Você é o líder. Certo? Longbottom. Rosby se acalmou. Sim. Longbottom curvou-se. Como um rank 2 Magus, você é meu superior.
Mas para nossas esperanças e futuro, por favor, morra, Rumble. Assim que suas palavras soaram, os elfos negros de repente atacaram. Flâmulas negras de ar formavam o que parecia uma teia de aranha e caíam do céu. No corpo de Longbottom, a imagem fantasma de um grande gigante apareceu e pulou na teia, sibilando alto. Combinação mágica. Seu poder é quase tanto quanto o de um feitiço Rank 2. Um sorriso estranho apareceu em seu rosto, mas isso não é suficiente. Rumble. Um poder torrencial explodiu do corpo de Rosby, como se um deslizamento de terra ou tsunami tivesse chegado à área. A força espiritual de prata cortou os céus como uma espada afiada e rapidamente cortou a teia em dois. A imagem fantasma também foi dividida, fazendo com que tanto Longbottom quanto os elfos negros empalidecessem. Rank 2 Força. Você não é mais fraco. Longbottom se tornou mortalmente pálido, sua voz tremendo. Impossível. Impossível. Ernis também não podia acreditar. Reconheça a realidade disso. Seu oponente é um Rank 2 magos. Como Cole, ele não tem alguns trunfos. Mesmo que a força dele tenha diminuído porque ele estava no período de baixa, ele ainda pode reprimir isso por um tempo e revelar a verdadeira força do Rank 2. A voz de Marlin soou na mente de Ernis. Como isso é possível? Eu não previ. Ernis estava vermelho, mas de repente ficou em silêncio, como um pato que tinha sido agarrado no pescoço. Você entende agora? Você é apenas um mago de nível 1. E nos tempos antigos você seria considerado como tendo apenas cruzado os portões de se tornar um mago. Com apenas esse pouco de força, é impossível para você prever completamente os trunfos de um mago de nível 2 usando o Sacred Flame, mesmo se ele estivesse enfraquecido ou seriamente machucado. O nevoeiro do destino pode encobri-lo, ou mesmo contra-atacar. A voz de Marlin era tão fria quanto gelo. Agora, você sabe por que eu caí.